Olá, dando continuidade em nossos estudos de literatura, né, vínhamos falando sobre as vanguardas europeias, né, ocorridas no início do século XX, né, ali entre mais ou menos 1904 até por volta mais ou menos de 1928, 1930. Né? 1928 nós temos ali a derrocada e a chegada do modernismo ali na Europa também, né? Sobretudo em Portugal. Então, para continuar falando sobre esse assunto, né, nós vamos falar sobre as atividades e discutir um pouco, né, daquilo que os vestibulares cobram, né, a respeito desse assunto. Para que vocês possam acompanhar, portanto, a aula, separei um slide aqui para vocês. Bom, né, então lembrando aí que essas vanguardas, né, acontecidas aí no início do século XX, né, foram conhecidas como os ismos, né, dentre elas nós podemos citar o expressionismo, o futurismo, né, o surrealismo, o cubismo e o dadaísmo. Né? Enfim, então, a questão número 1 diz o seguinte, né, o início do século XX traz consigo uma grande gama de vertentes artísticas que vão dominar toda a produção artística da época. Entre 1904 e 1905, na Alemanha, com um grupo chamado Die Brücke, né, que significa a ponte. Já falei sobre esse movimento, né, em uma aula anterior, que é um movimento que agrupou estudantes, né, de arquitetura, né, da Escola de Arquitetura Técnica ali da Alemanha, né, e eles vinham com uma nova proposta, portanto, de renovação. Né, o expressionismo é um movimento forte na Alemanha, né, ali nós temos, além da questão da arquitetura, né, a questão também da pintura, né, do cinema, né, que vinha começando, e o cinema expressionista alemão hoje é uma referência mundial aí para todos os cineastas, né, que enveredam, portanto, pelo caminho do cinema. Enfim, então, né, como eu disse anteriormente, né, esse grupo chamado Die Brücke, né, a ponte, né, em português, tem início o movimento expressionista. Quanto a este movimento e suas características, assinale a alternativa correta. Bom, vou diretamente na resposta, né? A resposta correta aqui, portanto, é a letra D. Por quê? Vai dizer ali que o expressionismo procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizaram psicologicamente o homem do início do século XX. Né? Então, o movimento expressionista foi um movimento de observação. Né? Ou seja, ele observava o que estava acontecendo ali à sua volta. Né? Historicamente, a Europa, né, e sobretudo a Alemanha, vinha sofrendo por enormes, digamos assim, tumultos, né? Culminaram, né, até na Primeira Grande Guerra Mundial, aí, em 1914, né, no qual um movimento bélico, né, no qual a Alemanha, portanto, também estava envolvida. Né? Então, o expressionismo aproveitou dessa situação, né, e extremamente angustiante ali para as pessoas, né, que estavam na Europa e na Alemanha, né, para sim realizar as suas produções artísticas, certo? E isso vai ficar claro, né, na pintura, na escultura, no cinema e na literatura também. Né? As outras questões diz o seguinte, na letra A fala a sensação de luz e cor, não se importando com os sentimentos humanos e com a problemática da sociedade moderna, são características marcantes deste movimento. Né? Sim, luz e cor, né, faz parte sim dessa tendência expressionista, né, os quadros com pinceladas fortes, né, lembrando ali, por exemplo, de Van Gogh, né, e do Munch também, né, um pintor alemão aí, né, aliás, um pintor holandês,
né? Agora, o que diz a seguir, né, não se importando com os sentimentos humanos, com a problemática associada moderna, isso vem em contraposição aos ideais do expressionismo, né? Como já dito anteriormente, um movimento que se preocupava, sim, com os sentimentos humanos e com os problemas, né, da sociedade moderna, né, da sociedade alemã ali do início do século XX. Aí diz, na letra B, né, é inegável que o expressionismo seja uma aceitação ao que fora o impressionismo. Aí a gente tem que saber o que vem a ser impressionismo, né? O impressionismo, ele é, de certa forma, ele contraria um pouco essa temática do expressionismo, né? O impressionismo é aquela forma de pintura carregada das impressões pessoais, né, subjetivas ali do próprio pintor, né? A gente tem ali Monet, Renoir, né, Degas, todos dentro desse movimento impressionista, certo? Enquanto que o expressionismo não, é a livre expressão, mas a expressão muito mais objetiva, né, a expressão muito mais ligada, né, aos aspectos materiais da sociedade do que a subjetividade, portanto, proposta aí pelo impressionismo, né? Aí na letra C, né, já tem vai falar ali sobre uma obra, né, o Grito. Aí afirma que o Grito é de Van Gogh, né, um dos grandes exemplos, né, deste movimento marcante, né, marcante desse movimento, aliás. O Grito, sim, é uma obra, né, de arte. O Van Gogh era um pintor expressionista, mas essa obra não pertence a Van Gogh, né? O Grito, ele é uma obra, né, muito conhecida hoje em dia, né, retratada em vários outros momentos aí, né, parafraseada, parodiada. O Grito pertence ao holandês Munch, né, que eu já havia citado aqui anteriormente, né? É aquela pintura muito colorida, né, com umas cores vermelhas, umas cores fortes, né, umas cores quentes, e mostra o ser humano, né, todo distorcido ali, com a boca escancarada sobre uma ponte, né? Parece que o grito, né, dele consegue distorcer todo o ambiente, inclusive ele mesmo. Essa ideia do grito, né, é um apelo, né, um apelo em relação à questão da própria angústia, né, vivida ali nesses países europeus, né, nesse início do século XX, que foi um início muito tumultuado, portanto, na Europa, né? E isso, claro, deixa suas marcas não só ali na Europa, né, mas em todo o globo também, né? Por isso é chamado de Primeira Guerra Mundial, né? Porque, de certa forma, né, embora muitos países não tenham participado diretamente do conflito, né, indiretamente eles vão sofrer também as consequências do conflito bélico, né, realizado, portanto, ali na Europa, certo? Então, da questão número 1, a resposta correta já está dada, é a letra D. Agora, a questão número 2 vai falar o seguinte: sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar, exceto, né, com exceção, portanto, aqui nós temos a letra B. A letra B, né, é aquilo que contraria, né, todas as afirmações corretas referentes às vanguardas europeias. A letra B vai dizer o seguinte: as tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projetor artístico, cuja proposta era a de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. É justamente o contrário disso, né? A proposta das vanguardas era abandonar, né, essa estética clássica, essa estética academicista, né, que vinha dominando a arte pictórica, né, e a arte literária havia muitos anos, né? O movimento aí acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil, né, com a questão do parnasianismo, ali na Europa também, movimento, né, de retorno à tradição clássica. Então, as vanguardas vinham justamente para quebrar, né, com essa tradição, né, demolir essa tradição, no intuito de reconstruir uma nova forma de enxergar e fazer a arte, né, seja ela artes gráficas ou a arte literária.
As demais questões, sim, né, as demais alternativas, todas elas dizem respeito às vanguardas. Né? Na letra A está dizendo, entre suas principais manifestações estão o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo, todos surgidos na Europa no início do século XX. Exatamente. Né? São os principais movimentos aí de vanguarda, né, que vão acontecer nesse período aí na Europa. Na letra C, diz, as vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo. Exatamente. Né? Sobretudo a primeira geração modernista, né, deveu-se muito à influência dessa forma de pensar, dessa forma de nova, né, de composição estética vindas das vanguardas europeias. Né? Os escritores, né, que fizeram parte dessa primeira geração moderna, né, aqui no Brasil, eles iam, né, para a Europa, eles tinham um certo trânsito ali para a Europa, né, a gente vai falar disso de uma maneira mais profunda aí nas próximas aulas, mas posso adiantar, né, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, né, uma pintora, o Oswald de Andrade, um escritor, né, eles foram para a Europa ali no início do século XX, né, e ali eles tiveram contato, né, com escritores, pintores, né, já estavam inseridos nesse contexto aí, uma nova forma de fazer arte. E eles acabam trazendo isso para o Brasil. Né? É lógico que aqui no Brasil não houve um cubismo, um futurismo, um expressionismo, um dadaísmo, um surrealismo. Né? Mas a influência desses movimentos, né, que acabaram por reverberar, portanto, na arte chamada de arte moderna, né, que é uma arte que domina a literatura a partir dos anos de 1922, quando acontece a Semana de Arte Moderna. A letra D diz a palavra vanguarda, origem no francês avant-garde, né, que significa o que marcha na frente, ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais. Exatamente. Né? Extremamente inovadora, né, a forma de fazer esse tipo de arte. Né? Vocês puderam observar aí no poema do Felipe Maso Marinetti, né, do futurismo, que eu mostrei numa aula anterior, né, tanto que aquilo ali foi inovador, né, e que, inclusive, hoje em dia ainda continua sendo algo muito diferente do que nós estamos acostumados com aquilo que chamamos de literatura, né? Uma literatura mais tradicional, organizada em versos, né? Dispostas em estrofes ali na página, né? Eles não, eles aproveitavam todos os espaços ali da página, misturando várias formas de composição, seja ela pintura, arte tipográfica e a literatura também, né? E nada convencional, né? É uma arte muito experimental. Né? Eles gostavam dessa ideia. Experimentar foi algo muito importante, né, dentro aí das vanguardas europeias. Né? Vamos experimentar para ver o que dá certo, o que funciona em termos de arte. Né? Uma ideia mesmo experimentalista para fugir daquele padrão, né, muito rígido, né, do clássico. Certo? Então, na letra E diz assim, não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em torno de uma única proposta. E nós já vimos isso. Né? Aqui nós temos aí o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Né? Então, são vários movimentos que não agregaram, né, todos os artistas. Né? Cada um vai trabalhar de acordo com a sua própria ideologia. Né? No entanto, né, estavam unidos por uma mesma causa. Qual causa é esta? A de inovar as artes e romper com os padrões clássicos vigentes. Entendendo isso, né, você entende praticamente as bases, né, com as quais as vanguardas europeias se assentaram. Né? Inovar as artes e romper com os padrões clássicos que figuravam na Europa até aquele momento. Vamos lá, então, para a questão de número 3. A questão de número 3, questão razoavelmente tranquila, né? Diz assim,
movimento literário brasileiro que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como futurismo e surrealismo. Já falei anteriormente, o movimento está aqui, portanto, é o modernismo. O modernismo é um movimento literário que nós vamos abordar na próxima aula. Demais movimentos, o parnasianismo, o romantismo, o realismo e o simbolismo, de certa forma, eles foram antagonizados com as vanguardas europeias, embora o simbolismo há de influenciar fortemente o surrealismo. As bases ali do simbolismo, algumas formas de composição, como um jogo de dados, uma proposta estética do Mallarmé, um poeta simbolista, vai influenciar muito ali a forma de pensar, a forma de organização da poesia, tanto do futurismo quanto do cubismo e do surrealismo também. E outros poetas do simbolismo, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, também com a ideia da questão do sonho, daquilo que é sombrio, daquilo que não está claro, também vai influenciar fortemente o surrealismo. Agora, os demais movimentos, o parnasianismo, o romantismo e o realismo, eles são movimentos, de certa forma, mais tradicionais. E, sendo tradicionais, eles vão ser... vai haver, então, portanto, uma ruptura com esses movimentos, aí, com a ascensão das vanguardas europeias. Ok? Então, vamos lá. A questão 4, é uma questão mais voltada aí para as artes plásticas, mas a gente não pode tratar das vanguardas europeias apenas na literatura, uma vez que essas artes elas estavam todas reunidas ali de uma maneira muito sincrética. Então, vai dizer o seguinte: o autor foi o criador do ready-made, termo criado para designar um tipo de objeto por ele inventado, consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critério estético, expostos como obras de arte em espaços especializados como museus e galerias. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema de arte. Então, o que isso aqui está dizendo? O ready-made é você pegar qualquer objeto cotidiano, você pega uma caneta, por exemplo, ela assim, você vira ela dessa maneira e você transforma aquilo ali, portanto, num objeto de arte. Diferentemente de uma arte seletiva que vinha acontecendo até então. Por isso essa crítica. Eu posso pegar qualquer objeto, se eu acaso tiro esse objeto daquele lugar a qual ele está destinado, eu posso transformá-lo, portanto, em um objeto de arte. Essa era a proposta do ready-made. Era uma proposta extremamente inovadora e muito radical também. Diz assim: assinale a alternativa que mencione respectivamente o nome do artista responsável pelos trabalhos apresentados na questão e o movimento artístico que adotava os procedimentos expostos no enunciado, levando muitos a exclamarem: isso não é arte. Pessoas mais conservadoras vão dizer: não, isso não é arte. Então, quem é esse artista? Que movimento é este? O criador, portanto, aí do ready-made. Estamos falando aqui, Marcel Duchamp, e o movimento dadaísta. Marcel Duchamp, um francês, Marcel Duchamp, ele faz o seguinte: há uma obra muito conhecida dele. Ele pega um urinol, semelhante, aquele urinol, que tem em banheiros, sobretudo em banheiros masculinos, em lugares públicos, que ele encostado na parede. O que ele faz? Ele pega aquele urinol, ele vira o urinol de cabeça para baixo e atribui um nome a ele, chama A Fonte. E a partir daí ele chama isso aí de arte. Essa obra correu o mundo, sendo exposta em vários museus. Então isso vem abrir, portanto, para outras formas de pensar a arte. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a Adriana Varejão, que é uma artista plástica, e ela trabalha com filtros, esse filtro de barro, ela trabalha com guarda-chuvas, sempre colocando-os em lugares
distintos, lugares diferentes daquele lugar para o qual ele foi destinado. E aí, né, isso entra como obra de arte, né? Um lugar aqui no Brasil, né, que agrega essas obras é em Inhotim, né, em Minas Gerais. Né? Ali é um espaço, né, grande, um espaço ao ar livre, né, que agrega essas obras de arte, né, que não tem um lugar muito definido para ela, portanto. Né? Então, isso é a Handmade, né, e o seu autor principal ali, né, o seu criador, é, portanto, o francês Marcel Duchamp, e o movimento do qual ele estava inserido é o dadaísmo. Né? O dadaísmo, ele vinha com essa proposta de criar uma anti-arte. Né? Então, você pega um urinol, né, um lugar onde cuja a convenção, né, é ser utilizado para a pessoa urinar, né? Você muda aquilo ali tira ele daquele contexto, né, muda a sua posição. Portanto, você tem ali um objeto de arte, certo? Os demais autores, né, são importantes também para os movimentos que eles estavam ligados ali. George Braque, né, o Alberto Giacometti, né, que vai fazer parte também do futurismo, o Henry Moore, né, o Franz Arp também, mas o Marcel Duchamp é o criador da Handmade. Lembrar disso aí, né? Handmade, né? Qual que era a proposta dela, isso eventualmente é sempre cobrado no Enem. Né? Então vamos lá para a nossa próxima questão, é a questão 5, é também muito tranquila. Diz assim: assinale a alternativa que menciona somente movimentos artísticos das vanguardas europeias. Nós temos, portanto, aqui a letra B. Né? O expressionismo, o cubismo e o surrealismo. Todos os outros movimentos, né, também são movimentos literários e artísticos, né, o barroco, né, que acontece ali por volta dos anos de 1530, né, aqui no Brasil por volta dos anos de 1600, né, o rococó, que o barroco levado a uma outra categoria, né, muito mais rebuscado, né, Art Nouveau no final do século XIX, né, o neoclassicismo, também chamado de arcadismo, ali por volta do século XVII, né, o impressionismo, né, que entra, né, em contraposição ao expressionismo, com Renoir, Monet, né, Degas, Cézanne, né, que são todos pintores aí impressionistas. O romantismo, nós já falamos sobre ele, a pop art, né, e a gente ainda vai ter oportunidade de falar sobre a questão da pop art quando a gente for trabalhar os movimentos contemporâneos, né, da literatura. A pop art ela acontece ali por volta dos anos de 1960, né, o dadaísmo, o futurismo, sim, são movimentos de vanguarda. Construtivismo, né, que não é necessariamente um movimento de arte, né, mas um movimento de construção, né, social e filosófica. O concretismo é um movimento de vanguarda, mais acontecido aqui no Brasil por volta dos anos 1950, e o naturalismo, nós já trabalhamos também, acontecido ali no final do século XIX. Portanto, a resposta correta é a letra B, expressionismo, cubismo e surrealismo. Aqui nós temos uma questão 6, né, do surrealismo, né, dizendo ali que em 1924, né, os surrealistas lançaram um manifesto no qual anunciaram a força do inconsciente na criação de novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica das experiências psíquicas e oníricas, né, são aquelas experiências relativas ao sonho, propondo novas experiências estéticas. Sobre o surrealismo, é correto afirmar. Né? Nós temos aqui a resposta correta. Vou ler aqui novamente. Sim. Lembrando aqui, eu havia me esquecido dessa questão, tive que relê-la, mas é esta aqui, tá? A letra D, né? Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que à codificação dos ideais da sociedade e da história. Então, olha só, o que está dizendo? Né? A questão do livre jogo da imaginação. Então, é um movimento muito ligado a esse aspecto da criação imaginária, né?
e que vai dever muito, sobretudo, aos simbolistas, né, com essa questão da subjetividade, né, dessa particularização no fazer artístico. Né. A letra A diz assim: acredita que a liberação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização da natureza. Nada disso. Né? Pelo contrário, eles não tinham nada envolvendo com essa questão religiosa, né, de sacralização. A letra B baseia-se na razão, negando as oscilações do temperamento humano. Também não. Pelo contrário, né? Eles reafirmam essas oscilações do temperamento humano. Por isso a ideia da subjetividade, da particularização do indivíduo. Na letra C, destaca que o fundamental na arte é o objeto visível em detrimento do emocionalismo subjetivo do artista. É o contrário disso aí também. Né? Então, é muito mais a questão não a valorização do objeto visível, mas o contrário disso, daquilo que está invisível, né, que está no sonho, né, no inconsciente, no subconsciente. E isso acaba tendo uma valorização muito grande dentro da temática e da estética surrealista. Né? E na letra E, diz assim: busca limitar o psiquismo humano e suas manifestações, transfigurando-os em geometria a favor de uma nova ordem. Não, também não, né? O movimento que se preocupou com a questão da geometrização foi o cubismo e não o surrealismo. E não limitar também o psiquismo, pelo contrário, né? Segundo o surrealista, a ideia do psiquismo, da psique humana, não tem limites, né? Por isso ela pode ser explorada de maneira infinita. Aqui na questão 7 é interessante, né? Trago aqui um trecho, né, do manifesto futurista, né, escrito ali pelo Tommaso Marinetti, e diz assim: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida, com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória da Samotrácia. Essa vitória da Samotrácia é uma escultura, né? Uma escultura clássica, né? Feita aos moldes clássicos. Então, ele diz assim na 5, né? O item 5. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a terra, lançada também numa corrida sobre o circuito de sua órbita. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, fausto e munificência para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Né? É um movimento que foi muito influenciado pelas inovações tecnológicas, né, do início aí do século XX. O aparecimento do automóvel, logo depois do avião, veio a despertar muito interesse para eles, né, a ideia do movimento, né, não estar parados, não estar estático, né, da velocidade. Isso está muito ligado também aos aspectos da juventude, né, os poetas, muitos deles eram jovens ali na época, né, então ligados muito a essa ideia, né, de ser veloz, né, da vida, né, progredir de uma maneira rápida. Então diz assim: o documento de Marinetti, né, que foi escrito ali em 1900, publicado em 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo, que valorizam, claro, já disse aqui para vocês, a letra B, né, portanto, a inovação tecnológica. Né, e tudo mais, o contrário, né, composição estática, né, eles não querem nada parado, eles querem dinamismo, né, suspensão do tempo, o contrário também, a ideia, né, de que o tempo é passageiro e que ele passa extremamente rápido. Retomada do helenismo, ele acabou de criticar aqui a vitória da Samotrácia, né, helenismo é que diz respeito aos gregos, né, ou aos povos helênicos, portanto, aos padrões clássicos. Né? Então, havia sim uma crítica a isso, não a retomada. Manutenção das tradições, de jeito nenhum. Né? A ideia aqui era justamente abolir essas tradições, jogar essas tradições no chão e construir uma nova arte a partir, né, dessas cinzas da tradição.
Isso não só para o futurismo, mas para todo e qualquer movimento de vanguarda europeia, certo? Portanto, nós encerramos por aqui, tá? Como sempre, já deixo claro aqui que estou à disposição de vocês para qualquer eventual dúvida. No mais, tchau.